Fala galera, beleza? Vídeo 2 sobre o projeto de cidadania, onde a gente vai falar alguns pontos importantes. Primeiro ponto aí para você entender é como trabalhar cidadania. E ó, já se inscreve no canal. Como trabalhar cidadania, tá certo? Bom, como trabalhar cidadania com o seu público? Eu já falei lá no vídeo 1, tá certo? E volta no vídeo 1, clica aqui no card, vou até anotar aqui, ó. Vou deixar um card aqui em cima da playlist. Pega do vídeo 1 e vai embora, tá certo? O que é cidadania, tá certo? A questão agora é como trabalhar a cidadania com esse público, tá certo? Com o seu público. Bom, pensando numa forma bem interessante, o público mais importante para você trabalhar é a criança, o pré-adolescente e o adolescente. Por quê? Porque esse público ainda vai se tornar adulto, tá? E é eles que, de forma geral, vão interagir com uma parte da sociedade mais ampla. Eles vão interagir com cursos, com o trabalho, com concurso público, com todas as questões de expressões da questão social, né? Pobreza, violência, drogadição, uma série de coisas. Então, eles vão se envolver com muito mais coisas do que um adolescente, por exemplo, certo? Então, preparar o público antes de ser adulto é importantíssimo, certo? Beleza. Então vamos lá. Como trabalhar cidadania com esse público? Eu estou pensando agora, como eu disse, esses 3 públicos primeiros, tá certo? Criança, pré-adolescente e adolescente, tá? Principalmente pré-adolescente e adolescente, certo? Principalmente, tá? Como trabalhar? Tem 2 formas que a gente pode trabalhar as nossas ideias, tá? A primeira forma é teórica, tá? É sempre importante ter a forma teórica, tá? A forma teórica, ela pode ser trabalhada de 2 formas também. A forma teórica pode ser trabalhada de uma forma mais rígida, tá certo? Menos prática, a própria forma teórica, aonde, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, tá certo? E isso pode trabalhar a forma teórica de uma forma mais dinâmica, tá certo? Aonde vai haver uma roda de conversa, um negócio mais descontraído, ou numa conversa pessoal ou interpessoal com o seu educando e tal. Então, dessa forma você consegue trabalhar a forma teórica, né, a ideia teórica, de formas interessantes, tá certo? Que vão acessar ali o seu educando, tá certo? Então, a teórica é isso. E você também pode trabalhar da forma prática / dinâmica, certo? Se tratando de cidadania, não pode ser só prática, é interessante ser dinâmica. Hoje, mas tem diferença? Tem. Uma coisa é ser prática, tá? Eu posso escrever é uma questão prática, tá certo? Eu tô aqui pensando e tô escrevendo, isso é uma questão prática, eu tô executando, né? Só que isso pode ser dinâmico. Essa forma de eu escrever, eu posso estar escrevendo com um grupo, eu posso estar escrevendo de uma forma direcionada, escutando música. Eu posso estar fazendo desse atitude, dessa ação minha, algo mais produtivo, algo mais interessante, algo mais dinâmico, mais expansivo, tá certo? Isso é muito interessante. Então, você pode trabalhar a questão prática, dinâmica e, em cima, a questão teórica, certo? São 2 formas de você trabalhar a cidadania, tá? Não se preocupa, conforme a gente for avançando, eu vou dar exemplos de atividades e tudo mais, e vou sempre lembrar dessa questão teórica prática com você, certo? Então você vai vendo como é que dá pra você fazer, como é que dá pra você encaixar, tá bom? Bom, tudo isso daqui é o seguinte, vai exigir uma coisa muito interessante, que é uma repetição, tá? Toda a dinâmica trabalhada, toda a teórica trabalhada com os educandos exige repetição. Por que exige repetição? Isso é praticamente uma proposta pedagógica. O que é isso? Calma. É uma ideia onde, para que essa pessoa absorva melhor essa ideia, você precisa repetir essa ideia algumas vezes. Porque ela vai passar pelo processo de assimilar aquilo, né? Ela vai entender, o processo cognitivo dela precisa compreender aquilo direito. Então você precisa repetir várias vezes essa brincadeira. Mais ou menos assim. Uma pessoa ficar bom de jogar bola, ela precisa jogar bola várias vezes. Se você só falar pra ela como é que joga bola, ela vai pegar a bola na primeira vez e vai ser muito ruim, né? Então, o processo de aprendizagem passa pela repetição, tá certo? Passa pela repetição várias vezes. Então, processo teórico de cidadania. Ensinar cidadania para alguém exige repetição, tá? Que é uma proposta pedagógica, que é essa proposta de, olha, ao ensinar, faça repetições para essa pessoa interiorizar, colocar dentro dela
os valores daquilo, certo? Importantíssimo, tá? Vou dar um exemplo legal aqui, tá certo? Normas de trânsito. É que você, quando escuta normas de trânsito, eu tenho certeza que 90% da população pensa no carro, né? Mas as normas de trânsito não é só sobre carros, né? São de várias formas de condução, inclusive sem motor, né? E nós também transitamos. Então, quando nós falamos de normas de trânsito, não é só sobre o comportamento dos veículos automotores e tal. Não. Quando nós falamos de trânsito, nós estamos falando de todos aqueles que transitam, tá? Então, se nós transitamos, existem normas para nós também. Por exemplo, na norma de trânsito, no sinal vermelho, o carro para, e no sinal verde, quando ele tá sinal vermelho para os carros, eu ando, certo? Porque o sinal vermelho está falando para o carro ficar parado. Isso é uma norma de trânsito. Ela não serve só para o carro, mas serve para mim saber que agora é hora de eu atravessar, certo? Se ela tá verde para os carros, agora não é a minha vez. Se eu olhar lá no sinal para mim, o sinal que está falando comigo, aquele sinal está vermelho. É para mim ficar paradinho no meu lugar. Então as normas de trânsito não é só para carro, é para todos que se locomovem, tá certo? Para todos que transitam, tá? Então, pensando aqui uma ideia prática para explicar para vocês, vamos pensar nas normas de trânsito, tá? Eu ainda tô falando de como trabalhar a cidadania, tá bom? Então vamos lá. Vocês já viram, se vocês não viram, existem dinâmicas pedagógicas com crianças e pré-adolescentes feitas para ensinar normas de trânsito. Elas são dinâmicas muito legais e uma delas, que é uma das mais interessantes, é quando você faz uma via, né? Você faz um ciclo, como se fosse uma pequena rua, onde dá para andar duas pessoas. Você faz isso geralmente no chão. Você faz com giz, com alguma coisa que dá para marcar, a cartolina, alguma coisa que dá para colocar no chão, que dá para desenhar uma espécie de via, né? Uma rua ali. E nessa rua você vai distribuir várias dinâmicas que vão acontecer no trânsito de verdade, como por exemplo, faixa de pedestre, né? Faixa de mudar de direção, ponte, passarela, várias coisas. E ali você vai simular as pessoas andando naquelas vias e tendo que respeitar essas normas, né? Para quê? Para ensinar como é que funcionam essas normas básicas, para fazer as crianças e o público que está participando daquilo interiorizar aquelas ideias, né? Então olha só que interessante, a gente está falando de uma atividade dinâmica, que também traz a teoria para uma dinâmica e um projeto prático. E é algo interessante, por quê? Porque você faz aquela dinâmica e é algo que de começo já começa a internalizar dentro do educando. Qual é o papel então disso? O que eu estou falando antes? Repetição. Não adianta você fazer só trabalhar uma vez isso com os educandos. Não adianta. Você precisa fazer isso mais vezes, tá certo? Mais vezes. Até que eles compreendam, entendam e absorvam a realidade daquela dinâmica. A realidade daquela informação, daqueles valores, certo? Então, por isso da proposta de repetição daquilo que você vai trabalhar com cidadania. Muitas vezes se percebe que o que a gente trabalha não funciona. Ou a gente não consegue, pelo menos, perceber que está funcionando. Muitas vezes é porque nós trabalhamos poucas vezes aquilo. Exige um certo tipo de repetição. E talvez não seja você que vai conseguir executar aquilo que você quer, tá certo? Isso é importante também para evitar frustrações, né? Outra coisa importante para a gente falar de dinâmica, de projeto, de como a repetição é importante para o seu projeto de cidadania, para você entender que tem que existir essa dinâmica de repetição na sua proposta de cidadania, tá certo? Outra é o seguinte, olha só, passear pela cidade, tá certo? Bom, eu quero que eles entendam como é que é a cidade, né? Eu quero falar sobre pobreza, eu quero falar sobre polícia, eu quero falar sobre bombeiro, eu quero falar sobre prefeitura, eu quero falar sobre os lixeiros, eu quero falar sobre uma série de coisas. Isso são coisas que às vezes é muito longe deles. Então leva eles para dar uma volta na cidade, tá certo? De uma forma bem segura, bem direcionada, obviamente. Leva para dar uma volta na cidade, para atravessar uma faixa de pedestre, para ver o farol funcionar, para ver a loucura de carro que é às vezes na sua cidade, né? Entra num lugar, vê como é que funciona ser receptivo, ser atendido, como é que funciona você respeitar uma fila para pedir um lanche, para tomar um café, para comprar um negócio, para pagar, né? Mostra como é que funciona não ficar abrindo a mochila dentro de uma loja aleatoriamente. Então, tudo isso é mostrar de forma prática e dinâmica como é que funciona essas normas dentro da sociedade em funcionamento, tá certo? Isso é interessante que traz várias formas, esse não é o foco, mas eu já vou dar 2 pontuações. Traz várias formas de você trabalhar. Imagina, você faz isso com as crianças, aí você chega
senta todo mundo e vai pra parte teórica. Fala, vou dar uma folha pra cada um, agora a gente vai bater um papo seguinte. Todo mundo viu coisas interessantes, eu conversei com fulano, ele falou isso, eu conversei com fulano, ele falou aquilo. Então eu quero saber o seguinte, vocês vão anotar na folha, vão anotar. Olha aqui, o que você mais achou estranho, tá certo? E o que você mais gostou na rua, o que você viu. E o porquê dessas coisas. Isso já vai gerar uma série de informações e de assuntos para um debate e para gerar roda de conversa, tá certo? Isso é muito interessante, certo? Bom, o que a gente viu até agora aqui então? A gente viu que trabalhar a cidadania, em resumo, precisa ser a parte teórica e precisa ter a parte prática. Isso significa que você precisa absorver esse conhecimento. Aqui na playlist eu vou te dar parte dele, certo? Outra coisa, todo esse conhecimento precisa ser repetitivo, repetido, tá certo? É importantíssimo, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. E repetido. E a gente tá vendo aqui duas ideias importantes de se trabalhar a cidadania, onde, por mais que sejam boas ideias, também precisam se repetir, tá certo? Para internalizar essas informações, tá? Bom, espero que você tenha entendido, então, você já entendeu mais ou menos, então, como é que a gente trabalha a cidadania com o público, essas possibilidades, essas estruturas. Isso que é o legal, é você entender a estrutura, tá? Porque depois que eu começar a passar as atividades, você vai entender e vai ver como é que ela pode ser aplicada, depois de aprender essas dinâmicas aqui, certo? É isso aí então, valeu, se você gostou, vê a playlist toda, vê do vídeo 1, volta pra lá, eu já deixei, se você passar o mouse aqui, você vai ver que tem aqui a bolinha pra você ver os vídeos dos cards, clica e vê os vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilha com a galera que precisa dessa informação no seu Facebook e nas suas redes sociais. Certo? É isso aí então, valeu, até o próximo vídeo e tamo junto.